Aleluia. Paulo fala conosco em Efésios: não entristecei o Espírito Santo de Deus. O zelo que ele colocou sobre vós por o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Paulo está falando aqui, pode todos se assentar, amém? Vou ser bem breve. Paulo fala como que ele era antes e como que ele é hoje. E como a igreja era antes e como a igreja é hoje. Através do Espírito Santo, quando nós temos o encontro verdadeiro com Jesus. E outras horas nós éramos errôneos, eras desobedientes, eras malcriados, tanto com seus pais, ou como com a vida, ou como com si próprio, ou como com a sua família. E o texto fala, quando a gente tem uma conversão, a gente adquire mansidão, longanimidade, domínio e temperança. Amém? O Espírito Santo foi dado para nos guiar, consolar, ensinar e nos dar poder para viver uma vida santa. Mas existe atitude que limita a ação do Espírito Santo. Hoje veremos quais são e como removê-la. Amém? O texto básico que o pastor tinha me dado foi muito gratificante. Os imitadores do Espírito Santo. E a gente acha que não imita o Espírito Santo. Vou provar para vocês em 5 tópicos. Primeiro, pecado não confessado. Esse é o primeiro. Aí o que nós temos pecado? A gente peca que... pastor, deu uma missão. Pastor, não deu para fazer. Mas por qual motivo? Isso você não está justificando para o pastor. Você está justificando para o Espírito Santo de Deus. Porque o anjo da igreja designou uma missão. Que nem ele falou, tem jejum. Eu não consegui fazer jejum. Mas você não consegue fazer jejum, mas você consegue numa festa, você consegue em outros lugares. Então, aonde está a santidade? Primeiro pecado, omissão. Omissão de tarefa. Omissão de compromisso com o Espírito Santo de Deus, e do qual Jesus foi e deixou convosco um Consolador. E aonde que você está procurando subterfúgio e consolo? Em que lugar? A não ser a casa de Deus. Amém? Segundo, desobediência à palavra de Deus. Quem ama a Deus, obedece. Desobedece, fecha as portas. A desobediência fecha as portas. A desobediência, a malcriação. De qual sentido? Hoje você foi designado a pregar. Hoje você foi designado a louvar. Você foi hoje para estar na porta. E você não pôde estar. Qual motivo? Não sei, cada um tem os seus fazeres, cada um examina a si próprio. Temos que examinar. E o que a gente fala da palavra? A palavra, quando tem uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu confesso que eu estou aqui temente ao Senhor. Eu confesso que eu estou aqui porque tem que levar a palavra de Deus. Que o pastor fala. Quando ele já fala, eu já fico tremendo. Marcos, você vai levar a palavra. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o cabelo já começa a crescer, eu já começo a ficar meio ansioso. E Deus fala. Mas a gente tem o ID, é o chamado. A gente tem que atender o chamado. Porque quando a gente não atende o chamado, porque não adianta a gente estar dentro da igreja e a igreja não está em si. Porque primeiro, antes de você sentar, você tem que saber quem você é dentro da igreja. E quem você é para Jesus. Quem você é para Jesus nessa noite? Quem você carrega? Não adianta ocupar só um lugar. Não adianta só estar. Você está verdadeiramente? Você está com o seu coração? Você está com a sua alma? Você esqueceu tudo que você vai fazer amanhã, que é segunda-feira, que é um dia de labuta, um dia de dificuldade? E cadê a palavra? Onde está a palavra em você? Quando você passa uma tempestade, quando você passa uma adversidade, aonde está a palavra que te consola? Aonde está a palavra que quer te trazer sabedoria, quer te trazer refrigério? Tem gente que chegou aqui hoje só pela misericórdia, está aqui só pela misericórdia, mas está com os pensamentos voltados aos problemas. Mas e a palavra? A palavra. Ei, clama a mim, respondeste-ei. Ele falou para Jeremias, você não é mais um menino, você não fala mais como menino.
Não somos mais meninos na casa de Deus. Somos servos, somos ovelhas. Todos nós temos uma casta. E Deus quer tirar essa casta de nós. Ele quer nos purificar. Ele quer deixar a palavra dentro de nós. Porque quando a gente vive a palavra, a gente ultrapassa a barreira. Quando a gente vive a palavra, o inimigo não tem poder. Isaías 43:13 fala: ainda que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Ele fala o que passou a dificuldade? Chamaram de quê? De nada. Eu sou Deus de ontem, Deus presente, Deus futuro. Ele é a palavra. A gente tem que andar lado a lado com a palavra de Deus. Amém? Falta de fé. Em Hebreus 11:6. Coloca para mim, por gentileza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé libera o agir do Espírito Santo. Quando recebemos uma notícia que vamos perder o nosso emprego, o filho não está bem, vai para o médico e começa aquela ansiedade, nervosismo, começa aquele corre-corre, pressão sobe, você não sabe mais o que fazer, está dando a beber água. Você já parou algum minutinho e falou assim: ei, a fé. É fé. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a gente louva isso, por que a gente não pratica? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando acontece a adversidade com a gente, quando acontece uma notícia, cadê a sua fé? Isaac foi lá pela fé, levar seu filho, foi lá o filho, a promessa. Cadê? Aonde que foi parar? Aonde que foi? A fé foi pela fé. Todos os profetas se restauraram, um grande profeta na casa de Deus foi pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela move montanhas. A fé, ela restaura cativeiro. Pela fé. Pela fé, o pastor profetizou 50 almas. Eu creio. A gente vai passar. Em nome de Jesus. Nós vamos passar dos 50, porque é uma igreja unida, é uma igreja em comunhão, é uma igreja unida pela fé. Não é pelo templo bonito, não é pelo um ar-condicionado, pelas cadeiras, pelo ambiente. É pelo coração, é pelo acolhimento que essa igreja tem. Que essa igreja ela tem um acolhimento sobrenatural. Ela é aconchegante, ela é bonita sim, mas não adianta ser bonita, ser arrogante. Não adianta ser bonito e ser antipático. Aqui nós acolhemos, abraçamos e vivenciamos pela fé. Isso aqui poderia estar lotado, mas pela fé vai estar. Amém? No quarto, mágoa é falta de perdão. A falta de perdão. A mágoa ela traz depressão. A mágoa ela traz câncer. A mágoa, ela traz úlcera. A mágoa, ela traz desânimo. A mágoa e a falta de perdão destrói o ser humano. É que nem uma madeira cheia de cupim. A gente simboliza a madeira com cupim, mas o ser humano simboliza ele como cheio de mágoa, perdão, rancor, falta de amor, falta de caridade. Falta de compaixão. Ah, ele fez comigo, ela fez comigo. Ei, aquele que te perdoou é maior para te perdoar lá à frente. Porque você não pode perdoar. Porque a gente não perdoa se fomos perdoados por nossos delitos. Porque a gente não perdoa porque nós já foi pago um alto preço pela nossa vida. Quem pagou o preço foi que te perdoou. E nunca falou para você qual foi o seu pecado. Ele nunca falou para você qual foi seu pecado. Todos os relatos da Bíblia que eu tenho lido, ele só fala assim: vá e não peque mais. Qual o momento que ele te acusou e declarou
a público o seu pecado? Ele falou para alguém? Ele levou consigo. Ele levou consigo. Ele levou para o Pai. Ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas mágoas, toda a nossa tristeza. Amém? A amargura prende, entristece o Espírito Santo. Quando não perdoa, perde a sensibilidade espiritual. Quando a gente não adianta a gente louvar, adorar e pregar e estar com a mágoa aqui dentro. Ei, quando vir para o altar, deixa tudo lá fora. Vem aqui para Cristo. Senhor, me limpa, me purifica, me restaura. Tira isso de mim. Tira isso de mim. A gente cria uma imagem de dificuldade para nossas vidas que a gente acaba ficando doente por si próprio. A gente fica doente por nós mesmos. Quando a gente vive a palavra, eu sou o alfa e o ômega, ele é tudo para a gente. Não é fácil falar e praticar, mas pode se tentar. Pode fazer um esforço. Pode fazer o que Deus quer. Ei, Senhor, tira de mim. Ora no seu quarto. Tira de mim essa mágoa, essa tristeza. Perdoa aquele que te entristeceu. Perdoa aquele que falou que você não ia ser nada nessa vida. E hoje você é uma grande mulher, um grande esposo. Perdoa ele. Ele é digno de pena. Contribui o amor. Como diz lá fora, né? Quem ferra com ferro será ferido, não. Se ele traz ferro, você traz a construção. Você leva a construção, você leva a engenharia para ele. Constrói um castelo para ele estar de pé no castelo e ver você, a tua vitória. Amém? Falta de oração. Ora sem cessar. A hora em 1 Tessalonicenses 5,17. Aleluia. Glória a Deus. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Não é deixar de orar só hoje na igreja. É nunca deixar de orar nos seus projetos. Nunca deixar de orar após você levantar. Levantar sua cabeça do travesseiro. Levanta orando. Deita orando. Anda orando. Entre constantemente em oração. Porque a oração, ela tem seu eficaz. A oração, ela tem poder. A oração, ela protege a sua casa, protege a sua vida. Tudo que se for fazer, faz em oração. Porque a melhor resposta que tem é oração. É oração. Quando os pais falavam assim, vai com Deus, meu filho. Era tão bom, né? Isso já é uma oração profética. Meu filho, vai com Deus. A gente não entendia porque a gente era ruim, a gente não sabia. Mas isso aí é uma coisa profética na nossa vida. Vá com Deus e volta com Deus. Com deito eu me deito, com Deus eu me descanso. Olha só, eu me descanso com Deus. Quem não descansava com Deus antes, como é que era? Era tribulado, acordava agitado, acordava de madrugada para beber água. Agora, quando se deita com Deus, a noite passa serena, você nem percebe. Quando a gente se apega em Deus em oração, quando a gente ora, coisas sobrenaturais acontecem em nossa vida. Amém? O Espírito quer agir, mas é preciso remover os limitadores. Primeiro, pecado, desobediência, falta de fé, mágoa, falta de oração. Amém? Vou mostrar para vocês na Bíblia, aqui não vai ficar só em minhas palavras, num profeta que foi designado. E ele era como nós, como era a igreja. Profeta Jonas. No texto básico de Jonas 1,4. Jonas, né? Olha lá. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Você vê quando a gente não vai na direção de Deus? Quando a gente não faz o que Deus quer? Quanta tempestade já passamos?
quantas dificuldades nós passamos. O livro de Jonas não fala apenas de um homem engolido por uma grande peixe, mas de um coração que precisava ser transformado. Deus chama Jonas para pregar em Nínive, uma cidade inimiga do seu povo. Jonas foge para que não queria ver aquela pessoa sendo perdoada, mas Deus mostra que o seu amor vai além da nossa barreira. Ele foi, como ele fala, né? Bota para mim aqui, Isaías 55. Isaías 55, do 8 ao 9. Eu queria que a igreja lesse isso para mim, por gentileza. Isaías 55, 8 ao 9. Amém? O que aprendemos? O que você pensa hoje, Deus pensa na frente. Ele queria que o inimigo dele não prosperasse. Espera aí, para a gente, na terra, ele é o nosso inimigo, mas para Deus é uma pedra preciosa. Para ele, a gente tem diversidade entre nós, mas para Deus tem transformação. Zaqueu era um cobrador de impostos, miserável. Não foi profeta? Não deu tudo? Jacó não valia nada. Deus não restaurou? Então, por que nós julgar porque não é o vosso pensamento de Deus? A gente não tem que pensar como nós pensamos, mas tem que pensar como Deus quer, como Cristo quer. Temos que ter a mente de Cristo Jesus. O que não é bom para você é bom para Deus. Porque lá na frente, Deus vai mostrar o que Ele faz. Não é o que você quer que seja hoje para você. Porque o vosso pensamento não são o pensamento dele. Se o dia para a gente é 1000 anos para Deus, então ainda não chegou a nossa hora de julgar. Não chegou a nossa hora de examinar. Quem somos nós para examinar? Quem sou eu para falar de alguém? Pecado, falho, errôneo. Quem sou eu? Ei, eu quero que Deus transforme a sua vida. Que você não seja mais um usurpador, não seja mais um enganador. Deus vai te restaurar. Deus na cadeia transformou tantas pessoas em grandes pastores. Por que eu vou condenar aquele que está lá? E cadê o amor? Aonde está o amor? A maior arma do inimigo é quando ele te dá o amor. É quando fala assim, você tem solução para Deus. Você é projeto de Deus. Você é um projeto. Todos nós somos um projeto de Deus. Independente do caminho que tem trilhados, mas todos nós somos um projeto de Deus. Temos livre-arbítrio, sim. Mas todos nós somos projeto de Deus. Ele não foi na igreja só por João e Maria, não. Ele foi por todos nós, ele foi por uma nação. Ele levou todo o pecado. Agora, se um consistiu ficar ainda, Deus no tempo certo vai transformar. Ele vai restaurar. Amém? Aleluia. O chamado que desafia Jonas. Deus disse, levanta-te e vai a Nínive. Jonas sabia que Nínive era uma violenta e distante de Deus. Lição, Deus muitas vezes nos envia exatamente aonde não queremos. Você já foi para algum lugar depois de ser crente que Deus falou assim, vai para aquele lugar, fala com aquela pessoa. Será que é Deus falando comigo mesmo? A gente não fica assim meio cucado. Vai lá, fala com aquela pessoa, dá um abraço nela. Você vê que tem cada situação que Deus faz com a gente, mas quem está sensível ao Espírito Santo de Deus, só sente isso que tem a presença e que tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. E Deus bota a gente em cada situações. Por exemplo, um empresário chega, não vou dar nada para ele não, aí vai e volta. E, cara, eu tenho que voltar, eu tenho que te dar. O que foi? Não foi você, mas Deus tocou no teu coração falando, abençoa ele.
Você vê que tem certas situações que a gente fica assim meio baratinado. Volta lá, pede perdão. Volta lá, dá para ele. Volta lá, fala com ela. Dá um abraço nela. Ah, ela me xingou, fez isso, aquilo. Volta lá. Você vê que são cada situações que nós passamos na vida. Perdoa. E ele tenta fugir. Ele tenta se esquivar para tudo. Mas Deus fala assim, ei, vai lá. Eu quero você lá. Você é meu. 2. A fuga que traz a tempestade de Jonas. Jonas entra em navio para fugir da presença do Senhor. Deus envia uma grande tempestade. Uma lição. Quando fugimos da vontade de Deus, nossa desobediência pode afetar outras pessoas ao nosso redor. Agora vamos começar a pregar. Quando a gente fugimos da vontade de Deus, Deus começa a usar, não você, mas quem você mais ama. Quem você mais ama em sua casa? Quem você tem mais apego? Você acha que Deus vai fazer com você? Não, faz comigo, que eu estou na igreja. Estou preparado. Não, Deus vai balançar a sua estrutura. Ele precisa balançar a sua estrutura. Ele precisa usar alguém para te comover. Ele precisa usar uma só pessoa, onde você mais ama, para abalar a sua estrutura. Que às vezes a gente precisa descer. A gente precisa reconhecer que Deus que controla a nossa vida, Deus que ordena a nossa vida, Deus que tem o controle sobre todos e todos. E às vezes a gente precisa tomar um puxão de orelha de Deus. Como? Aonde você mais ama. E você fala, mas eu estou na igreja, eu estou orando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo de campanha. Ei, isso não quer dizer... Isso não quer dizer, isso é um dever nosso. Isso é um dever nosso. Temos compromisso com a igreja. Isso é um dever que nós temos com a casa do Senhor. Mas isso não te salva. Te salva é suas atitudes. É o seu caráter. Aonde você está, seja sal, seja exemplo. Tenha fidelidade com Deus. A gente tem que ter fidelidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Se amém foi para mim, podia ser mais forte. Oração no fundo do poço. Dentro do peixe, Jonas ora. E ele reconhece que só Deus pode salvá-lo. Lição. Às vezes Deus permite o fundo do poço para nos ensinar e depender totalmente dele. Quem já chegou ao fundo do poço? Quando olhou para Deus, estava na presença e depois achou que já era super-herói, Mulher Maravilha, e foi fazer com a força dos seus braços. Sem a oração e sem a direção, chegou ao fundo do poço. Um casamento, uma empresa, um relacionamento conjugal. Si próprio também, você mesmo. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus nesse momento. Aonde que eu estou? Aí Deus deixa você indo. Vai, meu filho. Até onde? Quando você parar, aí eu vou começar a agir. Aí ele começa a agir. É quando você para de agir com a força dos seus braços. É quando você não tem mais força. E assim foi Jonas. Ele rodou. E quando ele ficou dentro do peixe, não tinha mais para onde sair. Ó. Não tem mais para onde sair, não vai para lá nem para cá. É assim a nossa vida. É assim que a gente se sente quando a gente não está na direção de Deus. Quando a gente não está ouvindo a voz de Deus. Quando a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quando a gente não tem mais a presença. É assim que nós sentimos no mundo, numa bolha. Num assopão, que nem o passarinho. Ele canta, mas não vai gravar nunca porque ele está preso. O passarinho fica dentro da gaiola, querendo, só canta ali. Pessoas acham bonito isso e aquilo, mas ele quer sair. Ele quer sair. Ele é da natureza. E a gente também somos filhos de Deus. Precisamos sair. Mas sair com a direção de Deus. Tem um exemplo
que eu sempre leio, estudo, a águia. A águia, ela é muito sábia. A águia é muito sábia. Ela chega aos 70 anos, ela se sente fraca, ela se sente fragilizada, ela se sente incapacitada, mas de agir como águia. Ela se sente como se estivesse já virando uma rolinha ou um urubu. O que ela faz? Eu não estou mais podendo mais voar como voava antes. Eu não estou mais podendo caçar como eu caçava antes. Eu não estou mais enxergando como eu enxergava antes. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me retirar. Ela vai para o pico mais alto da montanha. Ela vai para o pico muito alto. E lá começa o processo. Qual o processo? Restauração. Como é que ela começa a se restaurar? É doloroso o processo. O processo dela é doloroso. Sabe como é o processo dela? É ela e ela. Mais ninguém. Dentro de uma caverna ou gruta, ali ela fica ali, fazendo sabe o quê? Todo dia tirando as suas penas com seus próprios bicos. Todo dia ela vai tirando. Sai mágoa, sai tristeza, sai rancor, sai miséria, sai orgulho, sai soberba, sai vaidade, sai demagogia. Ali ela vai tirando. Quando ela se vê sem nenhuma pena mais sobre o seu corpo, ela começa agora, e vem um processo dolorido, ela começa a passar o bico dela na pedra. Você imagina passar, a gente já machuca a mão, já sente, né? Quando está cortando uma carne, fazendo algo, já sente. Agora imagina você passar o seu bico numa pedra. E ela começa a passar o bico e vai tirando aquela casca, e vai sangrando. E ela vai aceitando o processo. E no final das contas, o processo acaba. Ela toda ensanguentada, toda avermelhada de sangue. E ela fala: agora eu vou voltar a voar. Assim é um crente quando vem para a casa de Deus. Vem cheio de carrapicho. Vem cheio de processo. E quando chega, tem que voar. Não pode ficar parado. E depois daquele tempo ela começa a gatinhar. Assim, gatinhar. E vai indo. Ela vai até a beira do penhasco, olha, ainda estou meio fraca, volta. E vai esse processo. Chega um certo belo dia, ela se joga. Dá 2 piruadas assim, falta de hábito, e depois ela decola. Ela vai submersa, depois ela sobe assim. É assim um crente na casa de Deus. Ele veio, mas ele não pode ficar parado. Ele veio para ser águia, ele veio para voar. Ele não veio para ficar no cativeiro. Ele não veio para ficar em gruta. O crente veio para voar. Ele veio para buscar a presença, e da presença ele tem que voar. Exalar a presença de Deus. Exalar do Espírito Santo de Deus. Falar do amor de Cristo. Pregar a toda criatura da terra. Precisamos ser uma águia na casa de Deus. Precisamos se renovar a cada dia, a cada culto, a cada louvor, a cada adoração. Precisamos se examinar. Senhor, o que tu queres de mim? O que tu quer que eu seja na tua casa? O que tu queres? Quer que eu seja levita, baterista? Quer que eu seja faxineiro? Quer que eu seja o que na sua casa, Senhor? Seja soldado, seja valente, seja águia. Não fique estacionado. Quando sentir que algo está te incomodando, procure a palavra, procure a liderança, que você vai encontrar alguma coisa para você. No 5º, o Deus que ensina o amor, Jonas. Jonas fica triste porque Deus perdoou Nínive. Deus usa uma planta para mostrar que se importa com todas as pessoas. O amor de Deus é maior que os nossos preconceitos e julgamentos. Conclusão. Jonas nos ensina que Deus chama
e corrige e perdoa, e ama todos, assim como Jonas, todos nós temos um Nínive para alcançar. Qual Nínive que você tem para alcançar nessa noite? Que lugar que você tem para ir? Sua casa? Você tem pregado na sua casa? Você tem pregado no seu trabalho? Você tem pregado na loja, no mercado? Você tem falado com as frutas? Você tem falado com a geladeira? Você tem falado? Aonde você está? Ei, o que está em nós é maior do que está no mundo. O mundo não pode nos oprimir. O mundo não pode nos entristecer. O mundo não pode falar não para a gente. Já viemos do não e buscamos sim. Sim a Jesus. Sim, eu aceito o Senhor como seu único Salvador. Sim, eu aceito o Senhor. É o Senhor que me rege. É o Senhor que me controla. É o Senhor que me guia. É o Senhor que me envolve. É o Senhor que me conduz. Precisamos nessa noite, como a gente tem estudado o livro, chamar a presença do Espírito Santo. Se envolver mais com Ele, ter mais relacionamento. Precisamos adorar o Senhor. Precisamos examinar. Será que toda a tribulação, que toda a turbulência vai afastar você da presença de Deus? Vai desviar você? Jonas se sentiu desviado, mas Deus resgatou. E você é a promessa. Você pode andar por onde você for, mas Deus fala contigo. Deus fala contigo, menino. Adoradora do Senhor. Você vai estar aqui um dia adorando o Senhor. Você veio aqui, precisa de uma resposta. Dá um abraço àquela menina lá, por gentileza. Só pela misericórdia. Da Cantarabassúria. Dá um abraço. Deixa Deus te usar. Saracantarabassúria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ainda que você ache que Deus não está ouvindo a sua oração, Deus te ouviu a sua oração. Você não vem aqui por acaso, foi o Espírito Santo que te trouxe. E só você sabe, é você e Ele. Amém? Aleluia. Todos poderiam ficar de pé, por gentileza? Vamos orar.